É como criar um mini-sol na Terra. Você nem precisa nos matar, nós mesmos vamos acabar nos matando. Mas a civilização humana vai desaparecer. Esta é a doutora Ivana Hughes. Ela é química na Universidade de Columbia e presidente da Fundação para a Paz na Era Nuclear. Ela já aconselhou sobre questões nucleares na ONU e analisou as consequências dos testes nucleares. E dedica sua vida a refletir sobre uma verdade desconfortável, o fato de que um pequeno grupo de pessoas controla o destino de todo o mundo. Muitas vezes tratamos armas nucleares como grandes bombas focando na nuvem de cogumelo, mas isso não é o que realmente causa mortes. O importante é o que vem depois: tempestades de fogo, cinzas, céus escuros e até um possível inverno nuclear. Esta é a parte que mais deveria te preocupar. O destino do planeta não está nas mãos dos eleitores ou do povo das nações. Está nas mãos de talvez 10 pessoas. Afirmam que o sistema é seguro, porque com armas nucleares todos ficariam calmos, mas isso depende de todos agirem racionalmente sempre, o que a história mostra ser um tanto otimista. E hoje, o Dr. Hughes explica como realmente seria sentir uma bomba nuclear, como seriam as cores no céu, como o calor realmente afetaria sua pele. Ela também explica como as guerras atuais que estão acontecendo agora na Europa e no Oriente Médio estão nos levando cada vez mais perto de um desastre nuclear. Este episódio é absolutamente fascinante. A doutora Hughes é brilhante, muito eloquente e gostei de ouvir sua perspectiva e paixão pela humanidade. Se você se interessa pelo estado global, pelas últimas informações sobre guerras e tecnologia nuclear e por que isso é relevante para você, e talvez apenas um vislumbre de esperança sobre como podemos realmente superar isso também. Este é o episódio para você, então sente-se, relaxe e bem-vindo ao acampamento. Ivana, obrigado por se juntar a mim. Obrigada por me receber, estou muito feliz de estar com você. Conversamos há cerca de 1 ano e meio sobre a ameaça existencial da guerra nuclear. E quando conversamos pela primeira vez, eu mencionei para você que entrei na conversa bastante ingênuo. E depois da nossa conversa, eu passei a ter uma perspectiva fundamentalmente diferente sobre o quão verdadeiramente existencial é essa ameaça e como de todos os momentos viver na história. Este é o momento em que eu fui inserido e, você sabe, nós erradicamos doenças, a mortalidade infantil diminuiu em muitas partes do mundo. Mas ainda assim existe essa tecnologia que paira quase como uma nuvem sobre cada pessoa neste planeta, que está sob o controle de um pequeno grupo de pessoas que poderia efetivamente acabar com a humanidade. Então, hoje vamos revisitar algumas coisas da nossa conversa anterior que não mudaram, como a ameaça de uma guerra nuclear. E também vamos discutir o status atual das coisas, o estado do mundo e se aquele relógio do juízo final nuclear está realmente se aproximando da meia-noite e o que isso realmente significa. E, no final das contas, idealmente, saímos dessa conversa com alguma ideia de quão grande é isso e o que podemos fazer. Você e eu, sabe, como pessoas comuns e onde isso nos deixa. Então, acho que talvez o primeiro lugar para começar seja justamente pintar um quadro vívido do que é a ameaça nuclear e como exatamente seria um ataque nuclear aos Estados Unidos. Porque eu acho que, para muitas pessoas, isso parece um problema muito distante. Então, se você pudesse pintar esse quadro, como seria o cenário minuto a minuto? Obrigada por me receber novamente. Eu sei que não é uma conversa fácil, ou na verdade não é o assunto mais divertido falar sobre armas nucleares, mas eu acho que você colocou de uma forma muito bonita que estamos vivendo em uma época de tanto progresso e tantas oportunidades e esperança para a humanidade e para um futuro melhor. E ao mesmo tempo, aqui estamos nós neste planeta maravilhoso e lindo, com guerras surgindo, com países em conflito abertamente, secretamente, tensões por toda parte, realmente não é um bom momento. E além de tudo isso, tem essa tecnologia que, de certa forma, estamos desenvolvendo há 80 anos. E uma tecnologia que, durante todo esse tempo, literalmente ameaçou destruir o planeta. Não quero dizer que o planeta em si desapareceria, o planeta ainda estaria lá. Se ele seria habitável ou não é uma grande incógnita. E certamente eu acho que uma guerra nuclear neste planeta realmente destruiria a civilização humana.
Se todos os humanos seriam exterminados é uma questão, se toda a vida seria exterminada é outra questão, mas a civilização humana vai desaparecer. Então, qual é esse cenário? Esse cenário começa com o entendimento de que, atualmente no mundo, temos 12.500 ogivas nucleares em posse de 9 países diferentes, incluindo os Estados Unidos. Estados Unidos e Rússia concentram a maioria das armas nucleares, sendo a Rússia ligeiramente superior em quantidade. Ambos têm cerca de 5.500 ogivas nucleares cada um. Então, os outros países que possuem armas nucleares, os outros 7, têm um número muito menor, geralmente na casa das centenas baixas, com a China chegando a cerca de 500 atualmente. E cada uma dessas ogivas nucleares, a maioria delas é muito mais poderosa do que as bombas que foram usadas nos ataques a Hiroshima e Nagasaki. Então, em julho de 1945, os Estados Unidos tinham 3 ogivas nucleares. Usaram uma delas no que foi chamado de teste, o teste Trinity. Nos desertos do Novo México, na verdade, teve consequências devastadoras para a população local. Vamos deixar isso de lado por enquanto. E então usou 2 em ataques às cidades japonesas de Hiroshima e Nagasaki. E nesses ataques, cerca de 200.000 pessoas morreram entre as 2 cidades. Só para contextualizar, isso foi quando havia apenas 3 ogivas nucleares. 3 ogivas nucleares que existiam em posse de um único país. E isso resultou em uma mudança fundamental na polaridade do mundo. Afetou a estrutura de poder global e resultou em 200.000 vítimas. Com certeza, e a catástrofe humanitária que aconteceu tanto em Hiroshima quanto em Nagasaki é realmente inimaginável. Quero dizer, eram seres humanos que foram vaporizados, certo? Então, bem no epicentro. Ambas as bombas foram detonadas no ar, então explodiram a cerca de 500 metros acima do solo. Então elas formam uma bola de fogo, e aí, sabe, essa energia se dissipou. Quando falamos sobre essa bola de fogo, ela basicamente tem a temperatura do Sol, é como criar um Sol em miniatura na Terra. E então pessoas, prédios, você sabe, foram literalmente vaporizados. Então é como quando a água na sua panela desaparece, certo? E então, obviamente, à medida que você se afastava cada vez mais do epicentro, você encontrava pessoas com queimaduras de 3º grau. Você teria destruição só pela explosão, a destruição causada pela energia liberada na explosão. E além de tudo isso, você ainda tem a radiação. E, de novo, estamos falando de apenas uma única bomba. A bomba de Hiroshima foi equivalente a 15 quilotons de TNT, ou seja, 15.000 toneladas de um explosivo químico. Então é assim que a gente entende o quão poderosas essas bombas são. Se eu te dissesse quanto urânio ou plutônio tem em uma bomba nuclear, isso não te daria a noção de quão poderosas elas realmente são. Mas, novamente, hoje temos armas nucleares nesses arsenais que são 12.500 mais poderosas do que aquelas primeiras bombas, e há um total de 12.500 delas. E nós sabemos que se algo como uma guerra nuclear acontecesse, e vamos só por um momento considerar Índia e Paquistão, ambos com cerca de 150 ogivas nucleares cada, estimadas em média em 100 quilotons, então isso equivale a cerca de 7 bombas de Hiroshima. Se esses 2 países usassem todo o seu arsenal em uma guerra nuclear, estima-se que 130 milhões de pessoas morreriam só nos ataques. Também sabemos por Hiroshima e Nagasaki que basicamente no dia ou logo após os bombardeios, um certo número de pessoas morreu. E então, em poucos meses, o número de vítimas basicamente dobrou por causa dos efeitos da radiação.
Então, se você tem esses 130 milhões, sabe, no dia mesmo são pessoas que foram vaporizadas ou despedaçadas, etc. E depois ainda teria vítimas por causa da radiação também. Mas não é aí que o impacto de uma guerra nuclear termina. Na verdade, no ano passado, quando houve, foram só 3 ou 4 dias, um conflito entre Índia e Paquistão. E eu acho que houve alguns comentários na internet. Por que se preocupar? Deixa eles fazerem o que quiserem. Bem, acontece que se eles entrarem em uma guerra nuclear, isso vai impactar o planeta inteiro. Como isso vai impactar o planeta inteiro? Existem dois efeitos principais. Um é o inverno nuclear. Esse é o fato de que, se essas bombas forem usadas em ataques a cidades e houver incêndios generalizados como resultado das explosões, esses incêndios produziriam tanta fuligem que iria para a atmosfera e bloquearia a luz solar que chega, reduzindo as temperaturas no planeta e reduzindo-as a tal ponto que a produção de alimentos começaria a falhar, a agricultura começaria a falhar. E em 2 anos, estima-se que mais de 2 bilhões de pessoas morreriam de fome ao redor do planeta. É apenas uma guerra nuclear entre Índia e Paquistão. Sem nem incluir a cadeia de alianças por procuração que essas nações têm. Eles nem chamam isso nesses cenários de guerra nuclear global, mas sim de guerra nuclear regional limitada, certo? Então, Índia e Paquistão entram em conflito, ninguém mais se envolve. E claro, na verdade, nem achamos que isso é o que realmente aconteceria, mas só para ilustrar o quão sério isso é. E então há outro nível em que os Estados Unidos e a Rússia usariam basicamente 1/3 de seus arsenais atuais cada um. E isso resultaria em 360 milhões de mortes imediatas, seguido por mais de 5 bilhões de pessoas morrendo de fome. Esse seria realmente o fim. E essas são estimativas, poderia ser muito pior, talvez até melhor, mas isso está no nível de um colapso da civilização humana. A outra coisa que as armas nucleares podem fazer, que nem sequer exige que você exploda as bombas em cidades e mate mulheres, crianças e assim por diante. Isso se chama pulso eletromagnético. É quando você explode uma ogiva nuclear bem acima da atmosfera, cerca de 160 quilômetros acima da superfície, e você detona a ogiva nuclear. E isso basicamente emite uma radiação que então interage com partículas na atmosfera e cria algo chamado pulso eletromagnético, que acaba desligando a eletricidade. Em regiões inteiras, estima-se, e nós sabemos disso desde os anos 50, sabemos disso há muito tempo. Estima-se que você precisa de apenas 3 dessas armas para desligar a eletricidade em todos os Estados Unidos. E isso não é um apagão, não é como, perdemos a eletricidade e ela vai voltar em 3 dias, ou 5 dias, ou 7 dias. Ela não vai voltar. Essa eletricidade não vai voltar. Nem precisa matar todos, nós mesmos acabaremos nos matando, certo? Consegue imaginar? Você consegue imaginar essa sociedade sem eletricidade? De onde vai vir a comida? Logística? Cadeias de suprimentos? Bancos globais, tudo desmorona, certo? Onde está o seu dinheiro? Sim. Certo, se não houver eletricidade, você não tem dinheiro nenhum. Quero dizer, it's almost... É quase demais até para tentar entender. Mas esse é o tipo de coisa que as armas nucleares podem fazer, e por isso são tão perigosas, e por isso realmente representam isso. Como você colocou de forma tão eloquente no começo, essa ameaça existencial que paira sobre toda a humanidade e que tem feito isso há 80 anos. Sim, quero dizer, de novo, só como um exercício e meio que me preparando para conversar com você. Eu me coloquei no lugar de tentar, realmente sentir como seria estar nessa situação. Em uma cidade onde uma bomba nuclear explodiu a 16 quilômetros, eu estava a 32 quilômetros da explosão.
E é realmente horrível. Tipo, eu até encontrei um pequeno texto que consegue ilustrar isso de forma bem vívida. E eu imploro para que o público apenas imagine, seja qual for a cidade em que você está, onde quer que você esteja, apenas imagine. Você vê essa luz. E é além do. Não é o sol, é tipo, além do brilho. É algo que você nunca compreendeu antes. Quem está na zona da explosão é destruído instantaneamente, morrendo sem perceber. E como uma citação, acho que talvez você mencionou da última vez que conversamos que os vivos invejariam os mortos. Sim. É mais ou menos como as pessoas Eu acho relataram a radioatividade ao redor de Hiroshima. essa citação vem especificamente de Nikita Khrushchev, que foi uma líder soviética e que negociou com o presidente Kennedy durante a crise dos mísseis de Cuba. Elas também negociaram o Tratado de Proibição Parcial de Testes Nucleares, entre outros. Mas é esse reconhecimento de que isso é simplesmente algo que a gente nem quer pensar. Na verdade, eu te admiro. Eu adoraria ouvir a descrição que você se ofereceu para ler. Eu te admiro por pensar dessa forma. Eu penso em armas nucleares o tempo todo e realmente eu meio que me recuso a pensar sobre o que aconteceria, sabe? Existem romances, filmes, outras coisas, e para mim é como se eu tivesse essa sensação de que o que eu realmente quero gastar minha energia intelectual e emocional é no que eu posso fazer para evitar que isso aconteça algum dia. Acho que você provavelmente entende melhor que muitos o quanto isso pode ser horrível. Sim, é exatamente assim que me sinto só de pensar nisso. Eu li descrições dizendo que, se você levantasse a mão, poderia ver seus ossos através dela. Existe um efeito de radiação em que, se você estiver fora da zona da explosão, consegue ver os ossos dentro da própria mão. Eu sei. E a partir desse momento, de repente, o calor. Sim, E você nem ouviria. Primeiro, você só veria essa luz brilhante, provavelmente sentiria o calor, e é, como você mencionou, mais quente que o sol. sim. Você já queimou a mão no fogão? É Incompreensível. como se o ar imediatamente ficasse mais denso. Sim. Sim, diz aqui, literalmente pareceria quase sólido. A pele exposta reagiria imediatamente. Sim. Você, tipo, o ar ao seu redor iria se inflamar, Potencialmente. tipo, o oxigênio teria uma reação química. Se você estiver respirando o ar, seus pulmões podem se destruir só pelo oxigênio ao seu redor. Basicamente, o que aconteceria com o oxigênio na presença de tanto calor assim? Sim, essa é realmente uma pergunta muito interessante, porque antes mesmo do primeiro teste realizado em julho de 1945, os cientistas estavam realmente preocupados que todo o nitrogênio da atmosfera pudesse pegar fogo e que havia uma chance em 1 milhão de realmente destruírem o planeta inteiro. Com apenas um teste, só com um teste, e mesmo assim eles seguiram em frente e fizeram. Então, essa é a questão. Eu acho que realmente muito disso depende dos cenários específicos, qual é a bomba, quantas você está usando, como sabe para onde ela vai e assim por diante. Eu acho que os principais efeitos com os quais eu realmente me preocupo são que você cria essa bola de fogo, certo? Ela pode ter até 1 quilômetro de diâmetro e foi você quem a criou. Um sol em miniatura na Terra que vaporiza tudo e então você meio que vai em círculos concêntricos cada vez mais longe. É, esses incêndios, sabe, até onde eles vão chegar, quero dizer, muito longe, mas também depende muito de como tudo isso vai acontecer. Acho que muitas vezes imaginamos uma arma nuclear atacando a cidade de Nova York. A Rússia tem mísseis balísticos intercontinentais que podem carregar 10 ogivas. Por que não? Uma no Brooklyn, uma em Staten Island, duas em Manhattan. Queens, tanto faz o Bronx. E você poderia criar esses sóis em miniatura em todo lugar. Agora, imagine como esses sóis em miniatura realmente vão se combinar, certo? O que vai acontecer entre eles, mesmo que estejam meio separados? Então, há muita aquele fogo, né, a fuligem. Eu estava falando sobre inverno nuclear mais cedo.
Outras coisas que seriam isótopos radioativos, sabe, realmente contaminando o meio ambiente por centenas e até milhares de anos. Mas aí você também tem essa destruição da camada de ozônio, um tipo de composto de óxido nítrico que é produzido e destrói a camada de ozônio. E aí isso acaba, como no cenário de uma guerra nuclear entre os Estados Unidos e a Rússia, com 70% da camada de ozônio destruída, certo? Acho que da última vez você perguntou sobre pessoas construindo bunkers na Nova Zelândia. Boa sorte. Mesmo que a Nova Zelândia ainda seja relativamente habitável para cultivo de alimentos e talvez os isótopos radioativos não tenham contaminado tudo, e você sai do seu bunker e a camada de ozônio está 70% destruída, não é só pelo fato de que você vai ter câncer de pele, tudo bem, você se cobre. Isso vai destruir as plantas também, a comida não vai crescer. Além disso, a comida também não pode se beneficiar da camada de ozônio que nos protege da radiação UV. Então, é uma destruição tão inimaginável de tantas formas diferentes, e é isso que faz essas armas serem tão diferentes de qualquer outra coisa que temos. Sabe, minha abordagem geral para essas coisas é falar sobre paz, falar sobre diplomacia, falar sobre. E tudo isso é horrível. Não me entenda mal, sabe, pessoas morrendo e sendo feridas diariamente aos milhares na Ucrânia. O que todos nós vimos, sabe, acontecendo em Gaza, há outras guerras. Você fala do Sudão, isso mesmo. Mas tudo isso realmente, de tantas maneiras, é tão devastador que nós, como seres humanos, conseguimos avançar tanto em tantos aspectos que podemos escrever belas literaturas e compor lindas sinfonias. E fazer isso e ter a capacidade de ter essa conversa e então as pessoas podem ouvi-la de qualquer parte do mundo. Quero dizer, há tantas coisas incríveis sobre nós, seres humanos. E as guerras que estão acontecendo atualmente, sabe, para mim realmente partem meu coração. Mas a ameaça de uma guerra nuclear é algo em uma escala completamente diferente. Certo? Mesmo se comparado ao imenso sofrimento que ainda acontece em tantas partes do mundo. É só que eu não consigo imaginar. Recentemente eu dei uma entrevista, mas quase como uma palestra misturada com outro cientista chamado Stephen Starr. E Stephen, no final da nossa apresentação, disse algo como: não, nenhum objetivo político nacional valeria a pena destruir. Você sabe, toda a vida na Terra. Tipo, será que a gente não poderia simplesmente concordar com essa afirmação? Não seria tão simples concordar com essa afirmação? E então, quando você pega essa afirmação e diz, você está certa, não existe nada que possa justificar destruir a vida na Terra. Aí a gente precisa, dar um passo atrás e descobrir o que precisamos fazer para garantir que isso nunca aconteça. E sabe, para mim a resposta é clara. Nós temos que eliminar essas armas, porque enquanto elas existirem, elas vão representar essa ameaça existencial enorme, enorme. E claro, se a gente passar de 12.500 para 1.000, isso já seria muito melhor, né? Seria melhor. Então vamos concordar? Precisamos continuar reduzindo elas? E aí, sabe, a gente também pode conversar sobre o que significaria eliminar elas. Certo? Já fizemos isso antes, né? Quero dizer, Nós, no que você disse nos anos 60. em 1986 foi o auge, o número máximo, chegou a 70.000 ogivas nucleares. Então nós, sabe, basicamente eliminamos mais de 80% desse arsenal realmente agora. Mas o que é tão perigoso sobre onde estamos agora é o quão ruins estão as relações entre diferentes potências nucleares, entre, sabe, os países em geral. A marginalização e eu me refiro a isso como a emasculação das Nações Unidas, o que não está ajudando. Precisamos de muito mais cooperação e muito mais apenas respeito pelo direito internacional.
Porque se deixarmos de lado ter acordos, ter uma carta da ONU, ter soberanias estatais, sabe, quando tudo isso desaparece, voltamos à Idade Média, certo? Onde vale tudo. Mas agora não estamos apenas na Idade Média, sabe? Exatamente, exatamente. Agora estamos na Idade Média com armas nucleares. E realmente as consequências podem ser não apenas é até difícil encontrar a palavra certa, sabe, catastróficas, devastadoras, é aniquilação. Nós simplesmente nem temos o vocabulário certo para pensar no que isso realmente significaria no final das contas. Eu acho que, de novo, não quero ficar insistindo tanto na imagem visceral do que seria testemunhar isso. Mas, Cristos, você se importaria de mostrar uma foto de um dos testes de bomba nuclear ou apenas um vídeo? Talvez porque eu pense que, para alguém, pode ser a primeira vez vendo uma arma nuclear. De novo, é uma dessas coisas. Quando falam em bilhões de dólares, é quase impossível imaginar esse valor. Tipo um milionário e tipo um bilionário. Tipo, eles estão próximos. É tão diferente. É tão diferente. E Então, acho que as pessoas pensam assim, já vi imagens de guerra na internet da Ucrânia ou da Palestina, tanto faz. Esse tipo de ataque nuclear é fundamentalmente diferente, categorias de diferença. com certeza. E acho que falamos sobre isso da última vez. Eu descrevi a diferença de rendimento de energia entre algo como um ataque com explosivos químicos, como a bomba de Oklahoma City, que foi o equivalente a 2,5 toneladas de TNT, e então você vai para a bomba de Hiroshima, que foi de 15 quilotons de TNT. Então isso é 6.000 vezes mais poderoso do que o ataque em Oklahoma City, que matou 168 pessoas, destruiu o prédio federal, destruiu prédios e destruiu e danificou edifícios em um raio de 16 quarteirões. Uma quantia enorme na época, acho que foi algo em torno de 600 milhões de dólares em danos. Isso foi em 1995, já faz mais de 30 anos. E aí você vai para Hiroshima, 6.000 vezes mais energia, e depois vai para algo como a bomba Brava. Talvez se você procurar pelo teste Brava, a bomba Brava foi a maior bomba de hidrogênio que os Estados Unidos já testaram nas Ilhas Marshall. Ela tinha 15 megatons, então era equivalente a 1.000 bombas de Hiroshima, ou seja, 6 milhões de vezes mais energia do que o atentado de Oklahoma City. O cérebro humano tem dificuldade com essas escalas acumulativas e números crescentes. Com certeza, com certeza, com certeza. E sabe, aquela nuvem em forma de cogumelo tinha 96 quilômetros de largura, 40 quilômetros de altura. Quero dizer, é uma monstruosidade absoluta. Imagine essa área toda coberta pela nuvem em forma de cogumelo. Talvez isso seja, Então isso é da Vegas PBS, só mostrando o tamanho disso, e isso é de 1954. 1954, 1º de março de 1954, atol de Bikini. Isso vaporizou uma ilha inteira em Diato. Quer dizer, parece ficção científica. Com certeza, com certeza. E sem falar na luz e no calor, e depois a onda de choque, essa enorme parede de pressão. Exatamente, eu continuo falando sobre a energia e também sobre o que acontece com essa energia. E então parte dessa energia vai para. Exatamente 50% vai para essa onda de choque, a explosão. 35% da energia vai para o calor e o restante vai para a radiação, seja a radiação inicial, que inclui nêutrons e raios gama, ou a precipitação radioativa. É o tipo de energia que acaba sendo produzida pelos isótopos radioativos gerados pela própria explosão. Então, é simplesmente uma quantidade enorme de energia, e tudo o que acontece com essa energia é absolutamente inimaginável e perigoso. E então temos esses efeitos a longo prazo, como continuamos falando, destruição da camada de ozônio ou inverno nuclear ou algo assim. De novo, se você realmente estiver envolvida nisso, certo, em uma guerra nuclear, talvez você esteja atacando todas essas cidades e tudo mais. E talvez você também esteja fazendo a explosão, sabe, a 160 quilômetros acima da superfície e realmente destruindo a rede elétrica do país.
Uma das coisas interessantes é que o governo dos Estados Unidos protegeu os centros de comando e controle nuclear contra um ataque de EMP, por esse pulso eletromagnético, mas não o resto da nossa rede elétrica, certo? Então, e isso também é uma daquelas coisas em que, tipo, a boa notícia é que poderíamos proteger a rede elétrica, a má notícia é que ainda não fizemos isso. E sabe, com o Congresso, financiamento, essas coisas, parece algo realmente óbvio. Claramente eles estão preocupados porque protegeram o comando e controle nuclear de uma possibilidade como essa. Quero dizer, estamos tentando visualizar essa sociedade após, você sabe, algum tipo de guerra nuclear e novamente não existe uma sociedade parecida. O mundo simplesmente seria fundamentalmente diferente. Voltamos a um estado quase como, você sabe, como uma vila, onde provavelmente existem pequenas comunidades de pessoas tentando juntar comida e água. Grande parte da água está contaminada. Há efeitos da radiação que estão causando doenças e enfermidades em todos que não tiveram sorte o suficiente para sobreviver. E as pessoas, eu até li online, as pessoas meio que, você sabe, apontaram que essa ideia de inverno nuclear é uma teoria, isso é teórico. Não sabemos se isso aconteceria, pode ser que não. E pra mim, eu penso, isso não muda nada pra mim. Você está totalmente certa. Vamos supor que o inverno nuclear seja falso e que 100 ogivas nucleares explodam no mundo. Ainda assim, estamos falando sobre isso. Provavelmente milhares de ogivas nucleares explodindo pelo mundo. Estamos falando sobre centenas de milhões de pessoas morrendo pela explosão, pelas zonas de impacto externas, pela radiação, pelo abastecimento de água sendo envenenado. Quero dizer, pra mim isso não muda nada de verdade, tipo, porque de novo, a questão, no fim das contas pra mim, deveria 10 pessoas, talvez a gente diga 50 pessoas se contarmos, tipo seus cortesãos e, você sabe, as pessoas da equipe deles. Talvez 100 eles deveriam estar no comando e ter a capacidade de matar centenas de milhões de pessoas? Precisamos te colocar no movimento de desarmamento nuclear para você levantar todos esses pontos. Só alguns pensamentos. Um é que atualmente existe um estudo mandatado pela ONU sobre os efeitos da guerra nuclear. Um grupo de cientistas. Na verdade, não estou diretamente envolvida, mas acompanho de perto esse esforço por integrar um grupo consultivo científico do Tratado sobre a Proibição de Armas Nucleares. Esse é um grupo separado que foi criado nos últimos meses. E a última vez que a ONU fez um estudo sobre quais seriam os efeitos de uma guerra nuclear no planeta além da humanidade foi no final dos anos 1980. Todo mundo, de certa forma, eu não diria todo mundo, mas a maioria das pessoas acabou relaxando, inclusive organizações e tudo mais, depois do fim da Guerra Fria, né? Então agora, pelo menos algumas pessoas acordaram para essa realidade. E por isso existe esse esforço para entender as consequências de uma guerra nuclear no mundo de hoje. Porque, claro, comparado com os anos 1980, obviamente as armas são diferentes e tudo mais, mas é mais porque vivemos em um planeta diferente. A forma como nós as conexões entre diferentes sociedades, a globalização, a forma como nós, sabe, você entra no seu mercado aqui no Brooklyn e compra, sei lá, carne da Nova Zelândia ou algo assim. Não sei se você compra carne, mas enfim, né? Então, como isso seria, né? Como seria isso, com certeza. Agora está sendo considerado de uma forma muito séria sobre a guerra nuclear, é só uma teoria. Primeiro, eu preciso dizer uma coisa realmente importante, que é quando as pessoas menosprezam a palavra teoria. Agora, na linguagem do dia a dia, talvez você e eu tivéssemos uma conversa. Bem, eu tenho uma teoria de que se eu fizer isso, sabe, então isso vai acontecer. Esse não é o significado da palavra na ciência. Uma teoria científica é algo sobre o qual temos realmente, sabe, pensado, considerado, analisado por um longo período de tempo. Normalmente, mas é algo que descreve uma ampla variedade de fenômenos e para o qual existem evidências experimentais que o sustentam. Então, eu diria até mesmo neste momento,
se eu chamaria, então. Por exemplo, a mecânica quântica é uma teoria. Gravidade, exatamente. A formulação da gravidade por Einstein é chamada de relatividade geral. Essa é outra teoria. A mecânica quântica é o motivo. Meu celular funciona, e o seu celular funciona, e seu iPad, e todos os tipos de coisas, certo? Então você pode chamar isso de apenas uma teoria, mas basicamente é responsável por grande parte do nosso desenvolvimento tecnológico. A mesma coisa acontece com as pessoas que descartam a evolução por seleção natural, dizendo que é só uma teoria. Se tivesse existido um biólogo desde 1859, quando Darwin publicou seu Teoria da Evolução por Seleção Natural, se tivesse existido um biólogo capaz de refutar o que Darwin propôs pela primeira vez, ele seria tipo o cientista mais famoso do mundo, né? Porque eles teriam ah, ah, substituído algo que é tão fundamental para tudo o que entendemos em biologia. Então, a ideia de que algo é apenas uma teoria, de modo geral, precisa acabar. Inverno nuclear. O que eu posso dizer é que, em 1980, os cientistas já tinham descoberto o que aconteceu com os dinossauros ou com os grandes dinossauros, os dinossauros que não eram aves. Há 66 milhões de anos, como foi que todos eles, você sabe, desapareceram? E já havia esforços para tentar entender isso. E basicamente uma série de descobertas distintas, todas levaram a isso. Inicialmente, uma hipótese, que agora eu chamaria de teoria, de que um asteroide atingiu a Terra perto do que hoje é a Península de Yucatán, mudou tudo. Inicialmente, tudo está muito quente, mas então acontece esse impacto, sabe? Os incêndios e a fuligem bloqueiam a luz do Sol que entra, e assim o planeta se torna inóspito para a vida. Os grandes dinossauros simplesmente ficam sem comida, eles morrem. Acontece que isso foi uma coisa boa para nós, porque os pequenos mamíferos que podiam se enterrar no subsolo, que podiam hibernar, conseguiam sobreviver com muito pouca comida. Eles acabaram sobrevivendo e, em algum momento, as condições no planeta melhoraram muito, o planeta voltou ao seu ciclo climático normal, e esses mamíferos, ao longo de milhões e milhões de anos, evoluíram. Os últimos ancestrais comuns que temos com os chimpanzés e bonobos viveram há cerca de 7 milhões de anos. E desde então nós nos separamos deles e seguimos nosso próprio caminho na evolução. Certo, então há 66 milhões de anos um asteroide acabou com os dinossauros. Os cientistas descobriram diferentes evidências que apontavam para isso. E então pensaram algo como a camada de irídio. O irídio apareceu. É um elemento muito pesado que só estaria presente no núcleo da Terra, não existe na superfície. Então, por que você tinha essa camada exatamente na hora certa? E não foi só em um lugar, foi depositado globalmente, então, irídio. E depois encontraram esférulas de vidro e então acharam uma cratera em Yucatán, perto da península de Yucatán, sabe, com 200 quilômetros de diâmetro. Eu acho que a cratera, tudo se encaixa, tudo faz sentido. É por isso que os dinossauros desapareceram, e alguns dos cientistas envolvidos nesse trabalho começaram a se perguntar se algo assim poderia acontecer hoje. Agora, acredita-se que esse tipo de impacto de asteroide muito grande aconteça uma vez a cada 100 milhões de anos? Então, as chances de termos um, sabe? Outros 30 milhões de anos. Sim, sim, exatamente. As chances são muito, muito, muito pequenas, né? Podemos conviver com isso. Outra ameaça existencial seria um supervulcão. Também não achamos que isso vai acontecer durante nossas vidas ou nos próximos centenas ou até milhares de anos. Falamos sobre 1816, aquele ano sem verão. Sim, sim, e esse é o Monte Tambora. Essa é uma erupção vulcânica relativamente pequena que realmente mudou as condições climáticas por vários anos. Mas em 1816, o ano sem verão, nevou na cidade de Nova York em julho. E isso realmente impactou as pessoas que passaram fome ao redor do planeta, porque o crescimento dos alimentos foi muito reduzido.
Então, ao pensar nessas outras ameaças, ameaças naturais, os cientistas basicamente perceberam que uma guerra nuclear, e na época, isso era em 1980, provavelmente tínhamos 50 ou 60 mil ogivas nucleares naquela época, o pico acabou sendo em 1986, como dissemos, em 70 mil, e então eles simplesmente perceberam: ei, se tivéssemos uma guerra nuclear em que usássemos muitas dessas ogivas nucleares, e é muito importante que as pessoas reconheçam que quando falamos sobre algo como os testes nucleares, então nas Ilhas Marshall eles faziam esses testes. Você sabe, vaporizavam uma ilha, certo? Mas então não havia, sabe, era só oceano ao redor. Então eles não estavam criando incêndios massivos, certo? Eles escolhiam esses locais para fazer os testes de forma muito deliberada, para não criar incêndios massivos. Se você está fazendo isso no contexto de uma guerra e realmente está atacando, certo, você está atacando instalações militares, está atacando cidades. Há muitas coisas que vão queimar nessas cidades, incluindo seres humanos, e é essa quantidade de fuligem que é produzida. E foi isso que eles perceberam no início dos anos 1980 e escreveram um artigo. Um grupo de geólogos se reuniu e então eles conseguiram realmente fazer com que Carl Sagan se interessasse por isso. E Carl Sagan estava naquele artigo original na revista Science, propondo o inverno nuclear como algo que poderia ocorrer como resultado de uma guerra nuclear. Sagan continuou com isso até sua morte. Ele morreu em algum momento no final dos anos 1990. Realmente, sabe, ele foi uma espécie de porta-voz dessa ideia e um grande defensor da ciência como meio de progresso, além de ser um grande porta-voz da paz, do desarmamento e contra as armas nucleares. Mas desde o início eles estavam sendo atacados, muita coisa disso foi atacada. Naquela época, União Soviética, claro, era um regime comunista, isso era descartado como propaganda comunista. Você ainda vai ver, sabe, um pouco disso, tipo, quando eu falo sobre isso e as pessoas escrevem comentários em entrevistas, podcasts ou qualquer coisa assim, sabe? Isso é propaganda comunista. E o governo realmente tem se esforçado muito, muito mesmo para deixar essa pesquisa de lado e fingir que isso não é, sabe, que isso não é real. A verdade é que quanto mais pesquisas nós fizemos, mais acreditamos que isso é real. Tem havido um progresso tremendo em modelagem climática, porque o objetivo era entender o aquecimento global, e por isso esses modelos climáticos melhoraram ao longo das décadas. Já se passaram mais de 4 décadas desde as descobertas iniciais e, além disso, a ciência. As cientistas conseguiram, por exemplo, comparar dentro dos seus modelos, comparar coisas como incêndios florestais no Canadá e assim por diante, e dizer: isso é o que observamos e isso se encaixa nos nossos modelos? Agora, claro, voltando ao seu ponto original, tipo, talvez o inverno nuclear esteja totalmente errado, né? E a vida vai continuar a florescer no planeta mesmo depois de centenas de milhões de pessoas morrerem e, potencialmente, ficarmos sem eletricidade. Tipo, se isso não te incomoda o suficiente e você acha que desacreditar o inverno nuclear é a forma de, sabe, continuar justificando armas nucleares, então, vai em frente. Foi só isso que eu percebi. Eu estou bem. Talvez em vez de 10 bilhões, só 5 bilhões de pessoas morram, ou algumas centenas de milhões. Mas ainda assim, não sei se. Um grupo seleto que ignora os interesses individuais dos humanos na Terra não deveria controlar esse tipo de poder. E, na verdade, Mark, é um pouco pior do que isso, porque o que você está dizendo é, sabe, os 9, sabe, chefes de Estado dos países que têm armas nucleares e assim por diante. Se apenas um deles iniciar a cadeia, o que entendemos é que uma arma nuclear vai começar a reação em cadeia. Claro, o que realmente acontece em uma arma nuclear pode levar a uma guerra nuclear em grande escala.
E não é nem que 9 deles possam decidir o futuro não só dos 8 bilhões que estão vivos agora, mas também das futuras gerações. É uma pessoa, nenhuma delas toma a decisão deliberada de iniciar um ataque. E quando você tem conflitos e guerras entre potências nucleares, ou quando potências nucleares estão envolvidas indiretamente, claro, isso é uma possibilidade, esse ataque deliberado é uma possibilidade. E, novamente, algumas pessoas vão descartar, dizendo que ninguém seria louco o suficiente. Bem, se você confia em todos eles, então, sabe, boa sorte para todos nós. Mas isso nem é tudo. Isso pode acabar acontecendo por causa de um erro. Isso pode acabar acontecendo porque você acha que está sendo atacada e decide atacar, ou pode ser um acidente. Nós já tivemos tantos momentos de risco e de muitas maneiras, algumas pessoas realmente especialistas em entender riscos e o que aconteceu, sabem o quão perto chegamos. Muitas dessas pessoas simplesmente dizem que tivemos sorte, nem foi porque fomos inteligentes ou porque a dissuasão nuclear funciona. Nós realmente tivemos sorte. E quanto mais o tempo passa, mais aprendemos sobre esses incidentes em que algo realmente poderia ter dado errado no passado. Quero dizer, se durante essa conversa nós dois estivéssemos com armas apontadas um para o outro, sabe? Eu não acho que você atiraria, você não acha que eu atiraria. Mesmo assim, eu me sentiria desconfortável com uma arma carregada apontada para mim. Talvez você soubesse que, se atirasse, eu também atiraria, então nenhum de nós faria isso. Mas ainda assim, e se nenhum de nós tivesse uma arma apontada um para o outro? Eu sei Daniel Ellsberg, então você provavelmente conhece o nome. Dan foi a pessoa que divulgou os documentos do Pentágono em 1970, o que levou a basicamente levou eventualmente ao fim da Guerra do Vietnã. Os documentos do Pentágono realmente revelaram que o governo dos Estados Unidos sabia que não estava vencendo no Vietnã e que isso era aberto. Era mentindo para o povo americano sobre como aquela guerra estava indo e quais eram as perspectivas de vencer aquela guerra. Dan Ellsberg acabou depois disso. Ele acabou basicamente sendo julgado e então acabou sendo um julgamento anulado porque a promotoria isso foi durante o governo Nixon, acredito eu. Eles invadiram o consultório do médico dele, o consultório do psiquiatra dele, e como resultado, o juiz retirou todas as acusações. E ele faleceu em 2023, quero dizer que ele acabou passando o resto da vida realmente falando, protestando e falando sobre armas nucleares e tudo mais. E ele disse que todos esses governos que possuem armas nucleares, na verdade, usam armas nucleares todos os dias. E ele disse que eles usam essas armas como um assaltante usa uma arma quando aponta para a sua cabeça, exatamente como você falou, certo? Como o assaltante não precisa puxar o gatilho, certo, para estar usando a arma, certo? E dizendo para você: me dê o dinheiro. Seja você, sabe, um caixa de loja ou qualquer outra pessoa, eles só precisam apontar para a sua cabeça. E é isso que temos feito, de certa forma. Os Estados Unidos têm feito isso há 80 anos e os outros países que adquiriram armas nucleares depois têm feito isso há menos tempo, mas mesmo assim eles têm feito isso. E a pergunta é: que tipo de planeta nós realmente podemos ter se o nosso mesmo que por um momento a gente assuma que essa ideia de dissuasão nuclear funciona, certo? Eu estou apontando uma arma para você, você está apontando uma para mim, sabe? Se você atirar, eu vou atirar. Então nós dois ficamos contidos, mesmo que isso funcione, que tipo de relação nós temos como seres humanos, certo? Se essa é a base para o relacionamento entre diferentes países, acho que estamos realmente com problemas, né? Primeiro, porque isso pode falhar, e se falhar é catastrófico. E segundo, porque simplesmente não pode ser.
o tipo de cooperação que precisamos para enfrentar as mudanças climáticas, que precisamos para enfrentar pandemias, que precisamos para enfrentar IA. Eu sei que você quer falar sobre IA. Quero dizer, nós temos alguns desafios reais neste planeta. É um planeta lindo, é de Deus. E nós, como humanidade, já fizemos tanto e temos tanto potencial para fazer ainda mais, mas também temos desafios. E imagine que você e seu vizinho, certo, estivessem constantemente apontando uma arma um para o outro e ao mesmo tempo precisassem consertar alguma coisa. Eu não sei, no corredor, ou seja lá onde for, no jardim da frente, no quintal. É tipo, como você vai fazer isso se todo o seu relacionamento é baseado em eu vou te aniquilar? Ou, e nem é uma arma apontada para a cabeça um do outro, é tipo uma bomba na casa de cada um, sabe? Tipo, eu vou destruir toda a sua casa É, e eu tenho esse botão que posso usar para destruir sua casa. O quanto você consegue fazer se essa é a base do seu relacionamento? Eu acho que esse é o outro ponto, esse é o outro aspecto. E aí o terceiro é quanto dinheiro a gente gasta nessas armas, né? e manter e desenvolver. E treinar e agora modernizar. E agora existem novos, sabe, novos mísseis balísticos intercontinentais, novos submarinos, mísseis lançados de submarinos, novos tipos de bombas e ogivas e produção de núcleos. Quero dizer, é simplesmente inimaginável. Você consegue defender o argumento da dissuasão nuclear ou destruição mútua assegurada? Porque eu acho que, sabe, provavelmente há muitas pessoas dizendo com razão que só houve 2 bombas nucleares detonadas, sabe, contra uma nação com civis. Em 80 anos, basicamente, foi só isso que aconteceu, o que é muito bom. Talvez funcione e torne o planeta mais seguro. Você defenderia esse argumento? Qual é esse argumento? Sim, esse é um argumento que basicamente é a base de tudo isso. A justificativa para a posse de armas nucleares. E, na verdade, o que isso faz é ignorar dois tipos de verdades fundamentais. Uma verdade fundamental é que a dissuasão nuclear pode falhar, e se falhar, será algo tão catastrófico. Você tem mesmo certeza de que isso vale a pena, certo? Isso. Qual é o seu plano B? Como você vai lidar de verdade se isso falhar? A outra parte que isso ignora é o que eu mencionei antes, todos esses incidentes, sejam eles acidentes realmente bobos, como um submarino dos Estados Unidos e um soviético, ambos carregando ogivas nucleares, você sabe, colidindo, aviões carregando ogivas nucleares colidindo, aviões derrubando ogivas nucleares na Carolina do Sul e na Carolina do Norte. Uma vez eu estava falando sobre isso e alguém escreveu: ela está errada. Nós não derrubamos uma ogiva nuclear na Carolina do Norte. Nós derrubamos na Carolina do Sul. Acontece que nós derrubamos em ambas as Carolinas, pobres Carolinas. Exatamente. Isso parece pessoal. Naquele momento, talvez eu fosse cientista. Ou tipo uma ex-esposa ou algo assim, exatamente. Quero dizer, o número são dezenas de incidentes e estamos falando só dos Estados Unidos, tipo os materiais desclassificados dos Estados Unidos em 1983, 2 incidentes realmente importantes. Um deles se chama Able Archer. Foi um exercício da OTAN onde a OTAN decidiu que queria aumentar o nível de realismo. Então, pela primeira vez, eles envolveram, acho que, chefes de Estado. E então houve outros tipos de melhorias em como o exercício se desenrolava. Enquanto isso, os soviéticos estão pensando, eles estão se preparando para uma guerra nuclear. Eles estão literalmente carregando ogivas nucleares em seus bombardeiros e prontos para enviá-los. E felizmente, de alguma forma, sabe, os canais de comunicação paralelos funcionaram e eles não entraram em guerra nuclear. Nesse mesmo ano, houve uma detecção pelos soviéticos novamente. Basicamente, houve um alinhamento entre satélites e nuvens. Isso, no sistema de detecção russo, parecia como se 5 mísseis estivessem vindo em direção à Rússia. E esse capitão Stanislav Petrov, Stanislav Petrov. sim, Stanislav Petrov está lá. Ele acaba vendo isso e, em vez de passar para seus superiores, decide apenas continuar observando.
Ele pensa que, sabe, se os Estados Unidos estivessem atacando a União Soviética, provavelmente não começariam com 5 mísseis, provavelmente começariam com muito mais. E ele basicamente não faz nada. E de fato eles percebem que foi um alarme falso. Mais tarde, esses sistemas de detecção foram ajustados para esse alinhamento de nuvens e satélites e assim por diante. Mas, sabe, um verdadeiro momento em que, se fosse outra pessoa, a gente continua dizendo foi sorte. Talvez seja só porque ele era muito inteligente e fez o certo. Talvez, se fosse outra pessoa lá, ela teria dito: estamos sendo atacados, e então atacariam os Estados Unidos. Os Estados Unidos veem que estão sendo atacados e retaliam, e todos nós desaparecemos. Eu realmente estava viva em 1983. Eu sei que você não estava, mas sabe, não é como se fosse história antiga. E nós nem sabemos sobre coisas que aconteceram nos últimos tantos anos, porque isso não foi desclassificado. Algumas dessas coisas só sabemos por causa das desclassificações que aconteceram desde então. E então, claro, também estava na tela. A crise dos mísseis de Cuba é a mais famosa. Aquilo foi uma espécie de combinação de diplomacia, esforços diplomáticos acontecendo entre Kennedy e Khrushchev, mas também nos bastidores, que ogivas nucleares já estavam em Cuba. E havia um submarino soviético que estava, sabe, bem no fundo do mar e estava realmente passando por uma espécie de... Não é um ataque de verdade, mas eles chamam de cargas de profundidade, que é como se você achasse que está sendo atacado, mas na verdade não está sendo atacado. E nesse submarino ele estava carregando ogivas nucleares. Havia 3 oficiais a bordo. 2 deles queriam lançar a ogiva porque achavam que a guerra nuclear já tinha começado. E um deles, outro russo chamado Vassily Arkhipov, disse: não, vamos não lançar. E isso foi no meio de Kennedy e Khrushchev, sabe? Tentando negociar como sair dessa crise. Finalmente cheguei a esse ponto da minha vida. Talvez ter filhos tenha ajudado. Eu estou percebendo, assim como a ameaça não é como uma bomba comum, não é como uma arma. Imagine, ok, nada mais de armas nucleares, mas colocamos um dispositivo explosivo gigantesco no centro da Terra e ele... Literalmente, se você apertar um botão, a Terra vai se partir. E tudo vai ser destruído, e todos nós vamos flutuar para o espaço, a gravidade vai deixar de existir, e todas as pessoas vão morrer. E você dá o botão para 10 países. Rússia, Índia, Paquistão, França, América, China. Você dá o botão para todos eles. Esse é o mundo em que queremos viver? Essa é mesmo a situação? E aí eu também penso, tipo, ok, vamos supor que você tem 4 adolescentes em casa e eles estão sempre brigando. E você diz, ok, aqui está a minha solução. Cada um terá uma bomba explosiva na mochila, podendo controlar a do outro, e se brigarem, qualquer um pode explodir o outro a qualquer momento. Como pai, você gostaria que seus filhos tivessem esse tipo de tecnologia para matar uns aos outros, se eles tiverem um desentendimento? Você pensaria, minha família estará mais segura se todos tiverem uma bomba na mochila? Como você disse, pode apertar o botão sem querer, procurando um lápis e acionar o detonador, matando seu irmão. E eu não sei, talvez seja porque, sabe, eu cresci com uma visão de mundo católica. Penso se é isso que Deus deseja para a humanidade. Sei que muitos ouvintes podem ser seculares, respeito isso, mas imagine que Deus exista. Será que Deus deseja isso para a humanidade? Se você não quer isso para seus filhos, por que Deus desejaria para sua criação? Para mim é tipo, eu simplesmente não entendo, não entendo o argumento de que se todos tiverem isso, estaremos mais seguros. Para mim, isso só gera, sabe, descoordenação e falta de, sabe, conformidade e, sabe, cooperação de boa fé de verdade. E além disso, também abre espaço para possíveis, sabe, erros honestos que podem levar à destruição da humanidade. Então nenhuma das situações é boa. E existe uma terceira opção que, de novo, eu acabo me envolvendo no realpolitik da humanidade. Os seres humanos sempre brigaram. A violência existe desde nossa origem. E nós vamos continuar lutando uns contra os outros, vão continuar existindo conflitos. Então, simplesmente é o que é, e isso é um pouco relutante. E é meio que, sabe, distante. Tipo, sabe, isso existe.
Mas eu realmente tento imaginar um mundo onde dizemos que isso não pode existir, nós temos que, todos nós. E nós criamos algum tipo de tratado global que, de alguma forma, é reforçado por algum tipo de instituição ou algum tipo de, força unida, o que, de novo, eu entendo, essas coisas resultam em burocracia e vantagens injustas, etc. Mas e se esse mundo for real? Tipo, e se esse mundo realmente pudesse existir? E para mim, é apenas uma decisão que os humanos podem tomar. Sim, e talvez pareça um pouco louco para as pessoas pensarem, tipo, não, os humanos sempre lutaram, nós sempre brigamos uns com os outros. Sempre vai haver violência, mas para mim, eu penso assim, esse tipo de violência, esse tipo de tecnologia é simplesmente grave demais para qualquer pessoa ter. Mark, eu realmente não poderia concordar mais. Quero dizer, você está absolutamente certo. Só alguns comentários. Um é que há na verdade, duas boas notícias. Uma boa notícia é que realmente é uma decisão política. Então, eu também realmente me preocupo com o aquecimento global, com as mudanças climáticas. Um, É realmente o que está acontecendo. O planeta está esquentando porque estamos emitindo gases de efeito estufa E também realizando testes com bombas nucleares. também. Bem, não, isso contribui. Eu não sei, não faço ideia. Sim, quer dizer, antes de tudo, já faz um tempo. O aquecimento atualmente, na verdade, já entendemos há muito tempo que os gases do efeito estufa tornam nosso planeta habitável. Se não fosse pelo CO2, nosso planeta seria muito, muito mais frio. Na verdade, estaria a menos 15 graus Celsius, provavelmente, sei lá, menos 20 graus Fahrenheit. É assim que parece hoje. Certo, certo, sabe? Mas em média, no mundo todo, isso seria como uma terra congelada, né? Então, os gases do efeito estufa são ótimos. O problema é que nos últimos 150 anos, e especialmente nas últimas décadas, nós aumentamos esses gases do efeito estufa muito rapidamente. E isso está resultando no aumento das temperaturas no planeta, o que acaba causando esses outros efeitos colaterais, como, por exemplo, a elevação do nível do mar, incêndios, todo tipo de impacto, e realmente impactando a vida no planeta, impactando a nós, seres humanos, já que vivemos principalmente próximos às zonas costeiras e assim por diante. Um, ah, mas também impactando outras formas de vida no planeta. Então, ah, o problema do aquecimento global é real. A solução para o aquecimento global não é trivial. Existem várias opções que poderíamos seguir e muitas delas são promissoras e tudo mais, mas politicamente algumas são realmente difíceis. Mesmo que a gente concorde, sabe, em ter, por exemplo, energia solar, as questões técnicas de como distribuir essa energia, como armazená-la, armazenamento em baterias, tudo isso, parte disso não é trivial. A questão sobre armas nucleares e isso ser uma decisão política é que, uma vez que a decisão política de eliminá-las é tomada, eliminá-las, na verdade, não é tão difícil assim. Então, essa é a notícia realmente boa, porque a gente já disse que se havia 70 mil delas em 1986 e hoje existem 12.500, isso significa que conseguimos eliminá-las. Parte disso foi realmente utilizada para abastecer usinas nucleares e parte disso é apenas o desmantelamento. Mesmo assim, o problema do lixo nuclear persiste. Mas é muito melhor ter um problema de lixo vindo de material de armas nucleares do que tê-las explodindo, não é? Então, a única boa notícia é que isso é um problema político e os seres humanos podem resolver problemas políticos. Mais uma vez, é algo que nós criamos e algo que somos capazes de desmantelar. A outra boa notícia é que nós realmente temos um tratado, na verdade ele se chama Tratado sobre a Proibição de Armas Nucleares. Isso é algo em que diplomatas vêm trabalhando há muitos anos. Então, dito isso, esse tratado atualmente conta com 99 estados membros da ONU que são parte do tratado.
Isso significa que eles passaram pelo processo de ratificação do tratado, ou seja, normalmente a legislação nacional deles fez algo, ou eles assinaram o tratado. Então, mais da metade dos Estados-membros da ONU são os 9 que possuem armas nucleares, parte do tratado. Não, não são, e o desafio é trazê-los para a mesa de negociações. Então, sabe, do meu ponto de vista, os Estados Unidos realmente têm um papel absolutamente fundamental em tudo isso. Fomos os primeiros a desenvolver armas nucleares. Somos o único país que já as usou em cidades cheias de mulheres e crianças. E nós escrevemos o manual para a era dos testes nucleares. Estávamos nas Ilhas Marshall 6 meses após os ataques a Hiroshima e Nagasaki. Pedimos ao povo da Ilha de Bikini para se mudar, para que pudéssemos testar armas nucleares em suas ilhas. Quero dizer, é uma história realmente devastadora, mas esse é o nosso legado. Isso é o que nós, os Estados Unidos, fizemos. E então todo mundo, de certa forma, você pode dizer, segue o exemplo, exceto pelo uso de armas nucleares em tempos de guerra. Então, na minha opinião, os Estados Unidos realmente têm um papel a desempenhar em liderar o mundo. Agora, como você lidera o mundo? Eu adorei o seu exemplo sobre o que os pais fariam com adolescentes rebeldes e tudo mais. Para mim, liderar o mundo é e sempre deve ser sobre dar o exemplo. Certo? Se você é um pai ou uma mãe que está no celular o tempo todo e diz para esse mesmo adolescente não ficar no celular o tempo todo, isso não vai funcionar, né? Tipo, como é que você, como país, lidera, sabe, para ter um mundo livre, livre da ameaça nuclear que eu diria é mais aguda para os Estados Unidos? Eu imagino um mundo livre de armas nucleares em que os Estados Unidos estejam realmente muito mais seguros. Porque nós temos os oceanos, temos a geografia a nosso favor, temos as forças armadas convencionais. Por mais crítica que eu seja em relação aos gastos e tudo o que está associado a isso, este realmente poderia ser um país incrivelmente seguro. E, na verdade, com armas nucleares, somos incrivelmente vulneráveis. E estamos vulneráveis a um país muito pequeno e relativamente pobre chamado Coreia do Norte. Porque agora eles têm cerca de 50 ogivas nucleares e eles possuem mísseis balísticos intercontinentais, que, segundo estimativas, podem alcançar qualquer parte dos Estados Unidos. Então, esqueça toda a moralidade, ética e responsabilidade, esqueça tudo isso por um momento e apenas diga isso. Na verdade, estaríamos melhor em um mundo livre de armas nucleares, então é isso que vamos fazer, buscar. E então você precisa se perguntar: como é essa liderança? Como você lidera pelo exemplo? Como você demonstra respeito por outros estados, por outros países? Como você demonstra respeito pelo direito internacional? Eu não acho que estamos fazendo um bom trabalho, especialmente neste momento, mas na verdade, de certa forma, já faz muito tempo que não fazemos um bom trabalho nisso. Os Estados Unidos realmente têm agora, sabe, uma história de 80 anos desde o fim da Guerra Fria, de desempenhar esse papel de polícia do mundo e de se envolver em todos os tipos de conflitos e todos os tipos de guerras. Quero dizer, há estimativas por aí de que em toda a sua história, 250 anos, os Estados Unidos não estiveram envolvidos em guerras por menos de 20 anos desse período, certo? Então esse não é um bom, sabe, tipo de pano de fundo, mas a gente pode mudar. E parte da forma como as mudanças aconteceram no passado é, primeiro, tendo um público geral que está consciente, e segundo, tendo um público geral que realmente se envolve nessas questões. Quando se trata especificamente de armas nucleares, realmente houve 2 períodos de progresso, é assim que eu colocaria. Um foi nos anos 1960 que nos deu o Tratado de Proibição Parcial de Testes. Isso foi o que basicamente interrompeu todos os testes atmosféricos, então toda aquela contaminação radioativa que se espalhou pelo planeta, certo, foi interrompida.
Foram principalmente os testes dos Estados Unidos e da União Soviética que foram os maiores. O Reino Unido também parou de fazer testes na atmosfera como resultado desse tratado. Isso foi em 1963. E houve um enorme envolvimento do público em relação a isso. Na época do local de testes de Nevada, havia precipitação radioativa que alcançou praticamente todos os cantos, basicamente indo de Nevada para o leste. Então, só por causa de como são os ventos nos Estados Unidos, muito pouco foi para o oeste do local de testes de Nevada, né? A maior parte foi para o leste do local de testes de Nevada. E houve esse esforço para realmente documentar, falando do seu filho pequeno, para documentar estrôncio 90 nos dentes de leite, e isso começou na Universidade de Washington, St. Louis, Missouri. Na verdade, foi um grupo de mães que ficou muito preocupado porque seus bebês estavam tomando leite que continha estrôncio 90. Estrôncio 90 é um isótopo radioativo. Ele é semelhante ao cálcio, então acaba indo para o leite e depois é incorporado nos dentes de leite dos bebês. E eles estavam fazendo essas análises e encontrando estrôncio 90. Os pais das mães estavam enviando. Quando a fada do dente visitava uma criança, eles mandavam esses dentinhos em pequenos pacotes, enviavam os dentes de leite etiquetados com a data de nascimento. E eles realmente encontraram uma espécie de correlação entre a data de nascimento da criança com relação aos testes atmosféricos que estavam acontecendo e a quantidade de estrôncio 90 que eles encontravam nos dentes, simplesmente inimaginável. Mas, de qualquer forma, isso acaba sendo um tipo de esforço real de engajamento público. Isso também convence Kennedy a buscar o Tratado de Proibição Parcial de Testes. E então isso acontece em 1963. E então, em 1968, também tivemos o Tratado de Não Proliferação Nuclear. Depois, os anos 70 foram muito turbulentos, Vietnã, todo tipo de outras coisas acontecendo. E então, em 1980, Ronald Reagan volta, ou vence a eleição, e ele assume totalmente o papel de guerreiro frio, armas nucleares e assim por diante. E em 1983, Reagan assiste ao filme O Dia Seguinte. Você deveria assistir. Às vezes. Na verdade, eu assisti não faz muito tempo, não achei que fosse muito bom. Mas aparentemente, em 1983, isso realmente teve um grande impacto nas pessoas. 100 milhões de pessoas assistiram. Foi um filme feito para a TV que 100 milhões de pessoas assistiram, incluindo Reagan, teve um grande impacto nele, e ele decidiu que queria fazer algo sobre as armas nucleares. Antes disso, 1 milhão de pessoas caminharam no Central Park em junho de 1982 contra a corrida armamentista nuclear. Então você tem isso. E então, em 86, sabe, Reagan e Gorbachev estão em Reykjavik e eles estão realmente discutindo eliminar os arsenais nucleares. O que infelizmente não aconteceu, porque eles acabaram discordando sobre o sistema de defesa antimísseis que Reagan esperava construir. Hoje chamado de Guerra nas Estrelas, Trump na verdade quer construir uma cúpula dourada. É tão fadado ao fracasso quanto Guerra nas Estrelas foi nos anos 80 e simplesmente não é um bom uso do dinheiro. E isso só vai realmente alimentar uma corrida armamentista nuclear ao invés de contê-la. Mas, de qualquer forma, voltando ao meu ponto original, precisamos que as pessoas entendam o que está em jogo, precisamos que elas se envolvam e precisamos agir. Também precisamos avançar nessas questões mais fundamentais de guerra e paz. Porque enquanto esses países estiverem em conflitos, sejam eles abertos ou indiretos, eles não vão necessariamente sentar para discutir sobre eliminar todas as armas nucleares. Mas é exatamente isso que precisa acontecer. Para que meus filhos, que já são mais velhos, mas também o seu filho, para que eles possam ter um futuro, nós precisamos que eles tenham um futuro. E eu também, sabe, você não precisa ter filhos para achar que isso é realmente importante.
Quero dizer, a sobrevivência final da humanidade, de alguma forma, precisa ser algo que as pessoas realmente, ah, não só tomem consciência, mas que estejam realmente prontas para fazer algo a respeito. Quero dizer, no estado atual do mundo, falando geopoliticamente, houve um conflito recente entre Índia e Paquistão que mencionamos, ambos são potências nucleares. E isso poderia ter se tornado uma calamidade, e graças a Deus não aconteceu. Talvez, em parte, seja mérito de Trump, mas também houve muita cooperação global que impediu isso. Mas agora temos uma guerra com o Irã que parece estar se formando, e entre a América, Israel e o Irã, esse tipo de tríade. Todos esses países parecem ter algum tipo de poder nuclear. Quero dizer, obviamente não temos total transparência sobre como isso realmente é. Mas esse conflito em particular é o que mais te preocupa no momento. Esse conflito é muito, muito preocupante. Então, claro, no ano passado tivemos a guerra de 12 dias entre Israel e Irã, com o envolvimento dos Estados Unidos. Claro, os Estados Unidos têm armas nucleares e as possuem, como continuamos dizendo, há 80 anos. Israel também possui um arsenal nuclear de cerca de 90 ogivas nucleares. Acredita-se que eles já tinham sua primeira arma nuclear operacional em 1967. E o Irã não possui armas nucleares. O Irã tem energia nuclear há décadas. Em certo momento, eles buscavam desenvolver armas nucleares e no início dos anos 2000 pareceram ter parado. Quando o JCPOA este é o acordo do Irã sobre seu programa nuclear com os Estados Unidos, União Europeia e assim por diante, do qual Trump se retirou. Quando esse acordo estava em vigor, o Irã estava enriquecendo seu urânio apenas até 3,5%. Esse era o limite. E isso basicamente colocava a capacidade deles de construir uma arma nuclear provavelmente para 10 a 15 anos no futuro. Trump chega ao poder e rasga o JCPOA. E antes desse conflito, o Irã estava enriquecendo urânio até 60%. Agora, você não precisa de 60% para energia nuclear, mas também provavelmente não daria para fazer uma arma nuclear com 60%, não seria uma muito boa. Normalmente, você chegaria a algo em torno de 90%, então enriquecer até 60% da parte deles foi um pouco provocativo. Ao mesmo tempo, é meio irônico, né, que os Estados Unidos, o país que primeiro desenvolveu armas nucleares, usou elas e tudo mais, né, diz ao Irã que não pode ter arma nuclear. Também é irônico, especialmente irônico, Israel dizer ao Irã que eles não podem ter uma arma nuclear porque eles têm um arsenal não declarado. Arsenal. Eles não são parte do que é chamado de Tratado de Não Proliferação Nuclear, o TNP. Na verdade, tenho certeza de que algumas pessoas vão dizer, bem, você sabe, claro. Os Estados Unidos podem dizer ao Irã que não pode ter arma nuclear porque ambos assinaram o Tratado de Não Proliferação Nuclear. E que parte disso eu diria que eu até concederia esse ponto. Sim, os Estados Unidos são parte do TNP como um estado com armas nucleares. Irã é parte do TNP como um estado não nuclear, então, de certa forma, ambos concordaram com esse arranjo. Ao mesmo tempo, os Estados Unidos, na verdade, não estão fazendo o que deveriam sob esse tratado, que é o desarmamento eventual. Esse tratado está em vigor há mais de 55 anos e os Estados Unidos, assim como os outros 4 estados reconhecidos como estados com armas nucleares, não têm feito a sua parte, não têm cumprido o acordo, que não é apenas nuclear, mas o desarmamento total e completo eventual. Isso é um artigo do tratado chamado Artigo 6 sobre desarmamento. E então, a ironia aqui é especificamente esses 2 países dizendo ao Irã, sabe, vocês não podem ter uma arma nuclear. Outra ironia em particular é como essa crise se desenrolou com o uso da força, com bombardeios e tudo mais.
É que provavelmente você poderia ter conseguido mais renegociando outro acordo com o Irã, ao invés de atacar o Irã. E eu acho que isso realmente fala de forma fundamental sobre esse problema do e de certa forma é como a conversa geral mudou. Imediatamente deixou de se falar sobre desarmamento como algo que todos os países precisam fazer para falar sobre não proliferação. Bem, não podemos permitir, sabe, que a Coreia do Norte tenha armas nucleares. Bem, agora eles têm, ou não podemos permitir que o Irã tenha uma arma nuclear. Como se armas nucleares só fossem ruins se estivessem em. E isso é frequentemente usado, sabe? Em más mãos, certo? Tipo, não podemos deixar armas nucleares caírem em mãos erradas. Existe uma citação do ex-secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon, que disse algo como: não existem mãos certas para armas erradas. E é nisso que eu realmente acredito, nessa ideia de que precisamos do desarmamento. E, de certa forma, se houver uma guerra nuclear e a civilização for destruída e, sabe, pequenos grupos de pessoas sobreviverem e viverem sob sabe-se lá que tipo de circunstâncias, realmente importaria quem começou, realmente importaria por que começaram. É diferente do argumento sobre armas, onde dizem que um cara bom armado pode parar um mal armado. Concordando ou não, entendo o ponto. Tipo, se eu estou no trem com minha esposa e um cara maluco está nos atacando, apontando uma arma pra gente, e alguém atira nesse cara. Não vou ficar tão bravo com isso. É uma tragédia, mas minha vida estava em perigo e agora não está mais. Tudo bem, mas um cara bom com uma bomba nuclear não impede um cara mau com uma bomba nuclear, porque as bombas nucleares ainda explodem, e isso pode causar uma calamidade global. A gente estava conversando antes sobre como seria esse mundo. E tem uma citação muito profunda do Einstein, que eu acho que é de 1946. Ele disse algo como: eu não sei com que armas a Terceira Guerra Mundial será lutada, certo? Porque, tipo, quem sabe o que vamos descobrir, mas eu sei que a Quarta Guerra Mundial será lutada com paus e pedras. Então, só essa ideia de que a gente vai imediatamente voltar para sabe-se lá qual fase da existência humana, mas a civilização humana, o que construímos e é incrível. Como, na verdade, como a civilização humana é curta na linha do tempo da existência da nossa espécie no planeta, estimada em cerca de 250 mil anos, certo, para o Homo sapiens. E então 10 mil anos, sendo generosa com a agricultura, talvez 30 mil anos de tipo pinturas rupestres, 10 mil anos de agricultura e apenas alguns milhares de anos de, você sabe, sociedades organizadas e você sabe o que realmente chamaríamos de civilização. E aqui estamos nós, sabe, 80 anos na era nuclear, será que vamos destruir tudo isso? E os 250 mil anos da nossa espécie estão no contexto de provavelmente cerca de 4 bilhões de anos de existência da vida no planeta. Novamente, esses são números incompreensíveis. Você e eu realmente não conseguimos imaginar o que significa a vida ter existido no planeta por 4 bilhões de anos. Às vezes penso nisso como um experimento divertido, porque adoro civilizações e tecnologias antigas, como a construção das pirâmides. Eu acho isso muito divertido. Mas eu gosto de imaginar, tipo, e se os seres humanos existissem há 2 bilhões de anos? E se tivéssemos desenvolvido um tipo de sociedade semelhante? E se tivéssemos desenvolvido armas nucleares e destruído tudo? É possível. E que toda essa existência da primeira passagem da humanidade simplesmente foi apagada pelas areias do tempo, eras do gelo e meteoros. E nós meio que recomeçamos. É meio irônico imaginar do ponto de vista de um alienígena observando a Terra, toda a existência humana. Eles pensam, eles estão na parte nuclear de novo, já falharam nisso 4 vezes, construíram grandes sociedades e depois destruíram tudo com armas nucleares. Eles precisaram recomeçar e fizeram isso repetidas vezes. Se isso é verdade ou não, provavelmente não, mas é só um experimento divertido para pensar. De fora, podem estar nos observando e se perguntando o que estamos fazendo. Eu imagino que a gente teria evidências, algum tipo de evidência disso no registro geológico, mas é realmente interessante pensar sobre isso. E sabe, os astrobiólogos pensam muito sobre, sabe, o nosso
Então, nós vivemos em um universo que tem 100 bilhões de galáxias, e a nossa galáxia tem cerca de 100 bilhões de estrelas, ou seja, e é uma galáxia bastante típica. Então, 100 bilhões de galáxias, cada uma delas, vamos dizer, em média, pode ter 100 bilhões de estrelas, isso é um seguido de 22 zeros no número de estrelas. Quando eu estava na faculdade e até mesmo na pós-graduação, a gente meio que não sabia se o sistema solar era especial por ter planetas, e agora já descobrimos milhares de exoplanetas. Parece que quase toda estrela tem companheiros planetários. O número exato não importa, mas mesmo que você considere em média de 1 a 10, certo? Novamente, mesmo que seja só um planeta por estrela, isso significa um seguido de 22 zeros de planetas no universo. Então, com certeza existe vida em algum outro lugar, né? A questão é quão longe eles estão de nós para que possamos realmente nos encontrar nos dias de hoje. Existe uma galáxia que está a 2,5 milhões de anos-luz de distância de nós, chamada Galáxia de Andrômeda. Se tivéssemos telescópios poderosos o suficiente para dar zoom em Andrômeda, dar zoom em algum planeta, alguma estrela naquela galáxia e algum planeta orbitando essa estrela, e víssemos quem está lá ou o que está acontecendo lá, nós veríamos aquele planeta como ele era há 2,5 milhões de anos. Porque a luz que nosso telescópio está recebendo de lá viajou até nós por 2,5 milhões de anos, e o mesmo vale para eles. Se eles olharem para o planeta, verão alguns ancestrais dos humanos de 2,5 milhões de anos atrás. Andando na África, literalmente andando ereto na África, o Homo erectus existiu há cerca de 2,5 milhões de anos. E eles não teriam ideia de que você e eu estamos tendo essa conversa, certo? Simplesmente impossível. Isso é apenas uma visão simples. Eu não sei, talvez eles saibam, não sei se chega tão rápido assim de novo. Tudo isso. A velocidade da luz é o limite máximo de velocidade, nada pode viajar mais rápido do que a velocidade da luz. Então, quando estamos separados por distâncias tão vastas no espaço, também estamos separados no tempo. E os astrobiólogos falam muito sobre isso, né? Então, tipo, será que poderíamos encontrar alguma outra civilização ou ter alguma evidência? E eles sempre incluem em suas considerações a ideia de que essas civilizações muito avançadas, no final das contas, sempre acabam se autodestruindo. E isso é um pequeno problema. Talvez um presságio. É um pequeno problema. Isso vai estar fora do seu escopo porque você é um acadêmico renomado em uma universidade prestigiada. Você conhece o discurso sobre OVNIs relacionado a testes de armas nucleares? Ah, você vai me perguntar algo que eu deveria ter pesquisado. Eu sei que estamos entrando nisso, não é? Não. Não, acho melhor não, pois você faz um trabalho legítimo tentando salvar o mundo. Não quero que vá para o território dos alienígenas. Mas é um tipo de coisa interessante porque eu converso com muitas pessoas que, você sabe, ou afirmam ter experiências com OVNIs, ou já testemunharam, ou fazem pesquisas em documentos governamentais classificados, coisas assim, e eu acho isso fascinante. Mas muitos deles falam sobre a quantidade de avistamentos desse tipo de nave ao redor de testes nucleares. Alguns dizem que provavelmente são outras aeronaves militares, já que essas áreas são militares sensíveis. Pode ser espionagem de países estrangeiros monitorando nossos testes militares, como testes nucleares. Mas existe uma teoria dentro da comunidade OVNI de que esses são algum tipo de entidade de uma galáxia distante que, usando algum tipo de emaranhamento quântico, conseguem se mover através do espaço e do tempo, mais rápido que o limite de velocidade universal. E eles estão testemunhando a humanidade, criando essas armas para se autodestruir. E é interessante que eles vão nos salvar. Bem, talvez eles só vão assistir. Ouvi várias teorias de pessoas diferentes. Agora estamos no mundo da ficção científica, tema já tratado em Jornada nas Estrelas. Mas se existem outras formas de vida por aí, e talvez elas sejam parecidas conosco de alguma forma, pode ser que sejam. De novo, essa é a teoria deles. Podem estar olhando para a Terra e dizendo, será que conseguimos cooperar com eles quando eles têm armas assim? E será que conseguimos interagir e nos comunicar com eles?
Porque, e se eles tentassem nos atacar com essas armas, isso seria perigoso para nós, em um sistema estelar diferente ou em uma galáxia diferente, etc? E é interessante que parece haver algum tipo de relação ou correlação entre avistamentos e testes nucleares. E muito do discurso moderno sobre OVNIs gira em torno dessa era de nuclearização. Eu acho isso fascinante. Eu sei que isso vai ser oferecido de graça, só que eu realmente não sei o suficiente para, sabe, realmente argumentar contra isso. Minha sensação é que de jeito nenhum, sabe? Então isso é só, sabe, meio que é a declaração inicial, pronto. Eu tinha a impressão de que vi algumas manchetes, mas de novo eu realmente não fui atrás disso. Que, na verdade, o governo estava tentando enganar as pessoas, fazendo-as pensar que havia OVNIs para meio que desviá-las de descobrir o que o governo realmente estava fazendo, seja em testes nucleares ou projetos militares. Stargate Eu acho. foi uma operação psicológica do governo. Se eles disserem, tipo, ah, sim, olha isso. E você tem que meio que se perguntar, eu acho, de forma mais geral, sobre a maneira como a nossa sociedade, especialmente nos últimos anos, tem estado tão dividida em tantos assuntos. Enquanto as questões da economia são realmente, sabe, tão difíceis para tantas pessoas, eu acho que, sabe, a bolsa de valores pode até estar subindo, mas isso certamente não está ajudando a maioria dos americanos. E eu acho que essas questões de guerra e paz são realmente, realmente sérias e simplesmente não parece ser algo que nós estejamos. Talvez, sabe, houve muito debate público em torno de Gaza. Certamente esse assunto, sabe, atraiu muita atenção e com razão. Mas ao mesmo tempo questionando de forma geral o que o nosso governo está fazendo, não só em relação às armas nucleares, que eu vejo como o auge dessa militarização, mas de modo geral tem um livro relativamente novo do Ben Freeman e do William Hartung chamado A Máquina de Guerra de $1 trilhão. E ele detalha isso, sabe? E esse é o nosso dinheiro, nós duas pagamos impostos. Tenho certeza de que esse é, sabe, o dinheiro dos nossos contribuintes, $1 trilhão indo para o que chamam de gastos com defesa, mas na verdade são gastos com guerra. E o livro é... Quero dizer, de certa forma, eu meio que já sabia de tudo isso, mas ver tudo documentado com tanto detalhe, sobre como todos os diferentes envolvidos estão todos alinhados. Seja o Congresso, fabricantes de armas, think tanks, universidades, Hollywood, o que você imaginar. Parece que todos estão na mesma, sabe? O famoso complexo industrial militar é muito maior do que só militares e indústria, tipo, todo mundo faz parte disso. E aí tem tanta coisa sobre como o dinheiro é desperdiçado e os projetos estão sempre sendo adiados. E mesmo assim eles não entregam o que deveriam entregar e ainda colocam nossas tropas em perigo. Tipo, tudo isso. E, de novo, são trilhões de dólares e a gente nem discute sobre isso, né? A gente briga por tantas coisas que são meio, sabe? E eu não quero dizer que todas são sem importância, mas a gente discute muito sobre questões culturais e isso parece tomar todo o espaço. E aí chega em algo realmente fundamental, tipo como uma porcentagem enorme, 60% dos nossos gastos discricionários dos impostos, como isso é usado, e em nada menos do que vida ou morte, além do possibilidade de destruição total do planeta, certo? E a gente simplesmente não tem isso. Como esse debate constante, essa discussão constante, que eu acho que realmente precisa se tornar isso de alguma forma. Eu sei que não é divertido, eu sei que é mais divertido ficar tipo, ah, sabe, Trump fez isso ou aquilo, e ele é ótimo ou não é ótimo, mas de alguma forma precisamos voltar para onde está a nossa consciência. Quero dizer, no fim das contas e fundamentalmente, eu realmente acho que o povo americano é um povo muito bom. Essa tem sido a minha experiência.
Eu moro neste país há mais de 30 anos, vim para cá quando tinha 17 anos como estudante de intercâmbio. Eu quis vir. Era um sonho para mim estudar em universidades dos Estados Unidos. It was, mas ia além disso. Também era um sonho vir para o que eu via enquanto crescia como o país da liberdade e do respeito ao indivíduo e da democracia, certo? A democracia do primeiro mundo. E aqui estamos, tipo, sabe, 30 anos depois eu piorei tudo. Não é sua culpa, começou quando você chegou. É tudo culpa minha. Aqui estamos nós, sabe? E como está o estado dessa democracia, como as decisões estão sendo tomadas, como estamos sendo representados, tanto no Congresso quanto no Poder Executivo. Muita coisa. E eu vou simplesmente deixar de lado qualquer opinião política sobre o que Trump faz, ou especificamente sobre o que ele faz. Muita coisa do que ele fez foi por meio de ordem executiva e não é bem assim que a democracia deveria funcionar. E mesmo quando o Congresso consegue, aprova legislações e tudo mais, muitas vezes não é a legislação que o povo americano tem interesse. Existe um apoio esmagador neste país, por exemplo, para um sistema de saúde universal. Temos alguma legislação sobre isso? Acho que não. O presidente Trump está fazendo uma ordem executiva para avançar com isso? Acho que não. Então, eu acho que é um pouco, de certa forma, eu falo sobre a questão nuclear, em parte porque não há muitas pessoas falando sobre isso ou não estão falando o suficiente. Mas eu também vejo isso como uma espécie de ápice em muitos aspectos. E se realmente conseguirmos encontrar uma maneira de resolver essa questão, então tantas outras coisas poderiam estar ao nosso alcance. E se conseguirmos, de certa forma, reviver essa noção de, sabe, engajamento no processo político, não apenas votando uma vez por ano, ou a cada 2 anos ou 4 anos, certo? E não apenas discutindo nas redes sociais, tipo, será que conseguimos de alguma forma encontrar uma maneira de apoiar uma causa sem nem enxergá-la como algo político ou partidário, certo? Será que não dá, sabe? Meu grande sonho sobre o desarmamento nuclear é que isso passe a ser visto como a questão pró-vida definitiva, sabe? Porque o que poderia ser mais pró-vida do que não querer que a vida no planeta seja destruída em questão de minutos? A gente nem falou sobre isso ainda, né? Em questão de minutos. Tipo, como é que a gente pode estar nessa situação? E quem realmente quer sentar comigo e me dizer que um mundo sem armas nucleares não seria um mundo melhor? Eu ficaria super, sabe, interessada em ter essa discussão com alguém que realmente discorda, que acha que o que eu estou dizendo simplesmente não faz sentido. E nós devemos ter armas nucleares para sempre. Bem, então nós vamos, sabe, acabar nos destruindo eventualmente. Seria uma boa discussão. Eu ouviria, seria uma boa conversa. Vários pontos que você mencionou fazem sentido. Primeiro, a nuclearização é muito lucrativa. Acho que manter o mundo alerta, com a sensação de que todos poderíamos ser destruídos a qualquer momento. Acho que isso coloca muito dinheiro, sabe, nesse tipo de vago, sabe, complexo industrial militar. Já falamos sobre isso. Muitos lucram com a ansiedade elevada e o confronto constante entre as pessoas. Acho que é uma indústria lucrativa e que um mundo com mais harmonia e paz provavelmente é menos lucrativo. E acho que nossos atuais motivos de lucro provavelmente nos levam a essas posições em muitos lugares, e falando do ponto de vista político, é isso mesmo. Vejo isso como uma questão apartidária. Não se trata de rejeitar um presidente específico, mas de não querer nenhum presidente. Desejo que qualquer chefe de Estado possa destruir a humanidade em qualquer lugar. Concordando com o que você disse sobre a ordem executiva, me preocupo menos com o que o Trump fará amanhã. Acho que isso é irrelevante no contexto do fim da humanidade. Acho que essa posição de ordem executiva cria um paradigma assustador. Talvez não seja você, Trump, a fazer isso, mas veja o Obama, que também fez ordens executivas, e o Trump fez ainda mais. E se daqui a 3 presidentes houver alguém que realmente seja um tirano? Realmente seja algum tipo de demagogo que queira utilizar o precedente que foi criado no passado para então fazer algo catastrófico. E eu acho que para mim a maior ameaça iminente é justamente o precedente que esse tipo de ordem cria.
E sim, às vezes eu me sinto sem esperança porque eu penso o que eu posso fazer, tipo, o que eu realmente posso fazer, certo? Tipo, eu sou só um comediante, sabe? Eu não tenho influência, não tenho poder nenhum, mas acho que eu queria saber o que você acha sobre isso. A coisa na qual eu me apoio, que me faz sentir melhor nessa conversa sobre esperança que tivemos, é que, sabe, eu espero por um mundo melhor. Espero que a humanidade seja inteligente e consciente o bastante para querer se preservar. E espero que quem está no comando não queira governar sobre cinzas, mas sim ter sociedades prósperas. Que elas amem a humanidade como eu amo e desejem sua continuidade. E tem uma parte de mim que também espera que exista um Deus que de alguma forma esteja guiando essas coisas de maneira divina. E novamente, isso é apenas uma esperança que eu tenho. E em termos do que eu posso fazer, tipo, sabe, eu posso espalhar conscientização e discutir isso com as pessoas e manter isso na minha mente. Quando estou considerando eleições e coisas assim, e eu não sei, talvez isso seja meio clichê, mas para mim, o que me traz conforto é simplesmente cuidar do meu jardim. Essa é uma ideia estoica, como disse Madre Teresa, para mudar o mundo, ame sua família. E se cada pessoa na Terra simplesmente amasse sua família, eu realmente acho que o impacto disso, tipo, pense em, sabe, Putin, ou sabe, Kim Jong-un ou Trump, se realmente amassem suas famílias, talvez pensassem duas vezes antes de usar esse tipo de arma e considerassem o desarmamento. Se você ama sua família e netos, não quer que vivam em um mundo ameaçador. Depois que você se for, o que pensa sobre a esperança? Com certeza, quero dizer sim à esperança, então eu quero falar sobre a questão da esperança. Só quero comentar sobre algo que você disse antes. Ah, eu concordo totalmente com tudo o que você disse sobre o motivo do lucro. Eu tenho que pensar que essas pessoas também têm filhos e netos. E se não têm filhos e netos? Você sabe que eles também pensam que a humanidade, que não se trata apenas do lucro que eles estão tendo nesse exato momento, certo? Mas que realmente deveria ser sobre o futuro, e garantir um futuro para a humanidade. Eu acho que em muitos casos, eu acho que as pessoas têm a aceitação do argumento da dissuasão nuclear. Eu acho que isso tem sido mais prejudicial para o desarmamento. A ideia de que as armas nucleares nos mantêm seguros. Isso desconsidera, sabe, o e se isso falhar, certo? E se a dissuasão nuclear falhar? Ah, e isso desconsidera esses exemplos de que, na verdade, tivemos muita sorte e assim por diante. Então, acho que é convencer pessoas assim. Acho que elas dormem tranquilas à noite porque acreditam que, na verdade, o que estão fazendo é algo bom, porque isso mantém os Estados Unidos seguros, ao invés de reconhecer que, como você descreveu tão bem, essa é uma ameaça que paira sobre todos nós. Eu falo muito sobre, sabe, o que as pessoas. Porque as pessoas me perguntam o que elas podem fazer. E eu acho que, sabe, no seu caso, você já está fazendo mais do que o suficiente. Certamente, ao trazer isso para seus espectadores e ouvintes, fazendo com que eles estejam cientes de onde realmente estamos e do porquê. Essa é uma questão tão importante. Então, eu te agradeço por isso. Eu acho que, de modo geral, para as pessoas, o conhecimento de verdade é poder. É tudo sobre aprender, 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 porque quando você aprende e quanto mais você aprende, e eu posso te dizer, eu tenho interesse nessa questão há cerca de 15 anos e por parte desse tempo, não tão intensamente quanto agora. Desde agosto de 2022, quando me tornei presidente da Fundação para a Paz na Era Nuclear. Isso realmente me deu um novo tipo de senso e nível de responsabilidade e também oportunidade de conversar com pessoas e de estar em lugares como a ONU e assim por diante. Isso realmente aumentou muito a importância disso para mim. Mas, eu não posso te dizer durante todo esse tempo, eu ainda aprendo coisas novas sobre armas nucleares todos os dias. Literalmente, seja sobre história ou ciência. Seja alguém mencionando alguma política que eu ainda não tinha lido, ou, sabe, detalhes de um tratado, ou o que quer que seja, ou você tem, então é só, quero dizer, eu acho que é assim. Uma das coisas mais empolgantes de ser um ser humano é essa capacidade de aprender. E o mundo é um lugar tão interessante e há tantas coisas para aprender. Não me importo se você gosta de história, música ou outra coisa, apenas seja apaixonada e aprenda. Então, quando se trata de armas nucleares, as pessoas só precisam saber e aprender mais, então aprenda, aprenda, aprenda.
Há muitos recursos disponíveis, incluindo minha organização, a Fundação para a Paz na Era Nuclear. Recentemente lançamos o Centro de Aprendizagem, que tem muitos recursos, mas existem outras organizações também. Há lugares para visitar e ler, e livros para ler, e assim por diante. A Máquina do Juízo Final, de Dan Ellsberg, e o Cenário de Guerra Nuclear, de Andy Jacobson. As pessoas não leram ainda. Há até filmes recentes, bem, tem o Dia Seguinte, que eles podem assistir no YouTube, de 1983. Recentemente teve na Netflix Uma Casa de Dinamite, que tem uma história muito parecida com o livro da Anne, mas mesmo assim vale absolutamente a pena para as pessoas. Está na Netflix, elas podem assistir. Isso realmente coloca em perspectiva essa ideia de que isso pode acontecer em questão de minutos. E meio que mostra isso, sabe? É um período de 19 minutos, mostra isso de diferentes perspectivas e o que acontece com as pessoas em diferentes lugares e situações e por aí vai. Então é aprender outra coisa, sabe? A gente precisa recuperar essa democracia. Então, como é que a gente recupera a democracia? A gente deixa claro para os nossos representantes eleitos que isso é uma questão importante para nós. As pessoas podem escrever para seus representantes, podem conversar com eles sobre isso, podem escrever para o presidente Donald Trump. Elogio por suas declarações anteriores sobre a necessidade da desnuclearização. Apenas diga, presidente Trump, estou tão feliz em ouvir essas palavras de um presidente dos Estados Unidos. Não ouvimos essas palavras antes. Estou feliz em ouvir. Sim, exatamente, com certeza. E elogie ele. Talvez você não concorde com tudo ou com muito do que ele faz, ou talvez goste de tudo. Não importa, diga a ele. A desnuclearização é uma ótima ideia. Que tal encerrarmos algumas dessas guerras primeiro e depois trabalharmos em como os Estados Unidos e a Rússia? O primeiro passo tem que ser os Estados Unidos e a Rússia reduzirem suas mais de 5.000 ogivas nucleares. Quando todo o resto tem algumas centenas, por exemplo, eles não vão reduzir até que os Estados Unidos e a Rússia avancem nesse sentido. Então, sabe, deixar as pessoas responsáveis saberem que, uma vez que você entende isso, que isso é importante para você, eu acho que é realmente uma das questões principais. Outra questão é que as pessoas, sabe, muitas vezes são iniciativas locais. Existem cidades neste país que assinaram isso, sabe, que tem lá nos anos 80, em 1982. Se você olhar as fotos do comício no Central Park de novo, 1 milhão de pessoas no Central Park não pode, sabe? Difícil até de imaginar, sabe, com essas faixas, carregando faixas, cidades de Vermont por um mundo livre de armas nucleares, sabe? Era simplesmente assim. Havia engajamento em muitos, muitos, muitos níveis, tipo local, sabe, cidade, município, sabe, esforços do governo estadual, assim como organizações trabalhando nessas questões, grupos e movimentos religiosos, sabe? E havia muito que poderíamos fazer. De certa forma, organizar-se nos dias de hoje seria ainda mais fácil do que era no início dos anos 1980. Mas o que realmente precisamos para isso é que a consciência das pessoas aumente muito. Precisamos mesmo que as pessoas entendam o que está em jogo. Este é o futuro de todas as futuras gerações humanas. Não estamos falando apenas dos nossos filhos e netos, estamos falando de ninguém depois disso. E precisamos garantir que a humanidade consiga sobreviver à era nuclear e que possamos, de certa forma, colocar o gênio de volta na garrafa. Bem, Ivana, muito obrigado. Eu sei que te disse que esse seria um episódio mais curto, mas acho que menti. Tivemos uma conversa maravilhosa. Eu realmente agradeço por você estar aqui e, é claro, por usar essa plataforma para compartilhar sua mensagem. De verdade, me inspiro no seu amor pela humanidade e queria que mais pessoas pensassem assim. Acho que a humanidade merece ser defendida. Com certeza, com certeza. Obrigada por me dar essa oportunidade e é realmente um prazer conversar com você.
Muito obrigado. E se tiver alguém assistindo em casa, se eu deixei de falar alguma coisa, ou se você tem algum argumento legítimo contra essa ideia de desarmamento, eu adoraria saber o que você pensa. Deixe um comentário, vou ler a maioria. Sejam civilizados e gentis uns com os outros, somos todos humanos. E é isso, talvez se alguém tiver uma resposta bem pensada, a gente pode analisar em outro momento e revisitar os argumentos. Eu adoraria, seria realmente meu favorito. Quero dizer, é isso que eu. Quando não estou defendendo o desarmamento nuclear, dou aula para universitários e adoro esse vai e vem de ideias. Então eu toparia totalmente isso. Como eu penso. Aquino, talvez. Ele disse que a verdade não teme questionamentos. Se tiver um bom argumento, adoraria saber qual é. Só mais uma vez, seja civilizado, seja cuidadoso e coloque uma fonte lá. Se alguém disse isso melhor do que você pode simplesmente colocar o link, eu vou dar uma olhada. Obrigado a todos por acompanharem e a Ivana pela presença. Vamos repetir em breve. Obrigada por me receber, com certeza.